Então, estamos gravando, hoje dia 4/6 de 2025, meio do ano, e a gente está no capítulo 8, eu acredito que a gente vai, assim, vamos ver, né? Mas falta pouquinho agora para finalizar. A gente parou aqui, eu só não me lembro agora se a gente comentou, a gente chegou a comentar sobre essa citação ou eu parei para falar dela? Vocês lembram disso? Você falou que ia começar a próxima reunião voltando para a citação, porque teria muita coisa a dizer. Tá bom. O que será que eu tinha a dizer? Eu não lembro, mas vamos lá, mas deve ter, porque tem notas. Então, pessoal, aqui temos essas. Eu coloquei. A gente retoma então essa citação, que é. Essa primeira parte aqui é do Alfredo, né? Como que ele traduziu. Então, eu peguei do espanhol e traduzi diretamente, tentando deixar mais próximo para a gente fazer a comparação. É seguido da tradução da Zaha, e dessa vez, eu quase nunca coloco, mas dessa vez eu coloquei também em francês. Por quê? Porque é muito interessante a gente ver aqui que Parole aqui está nessas duas formas de traduzir. Uma está em espanhol, foi utilizado palavra, e na edição em português foi utilizado fala, né? Então, só para a gente ver assim as diferenças, né? Eu acho que é interessante. E então aqui, ó, eu vou ler a citação. Eu não lembro, minha memória não está boa hoje para lembrar do que eu falei da última vez. Então aqui, toda a espessura da criatura real, tô com o fone abaixado, tá? Interpõe-se em contrapartida para o sujeito entre o gozo narcisista de sua imagem. E aqui, olha, isso aqui, repare que isso aqui não tá na original, em francês também não. Isso aqui foi o Alfredo que colocou, tá? Para facilitar. Que é o fizeram, né? E a alienação da palavra, onde o ideal do eu tomou o lugar de P0. Então, aqui, eu trouxe algumas notas aqui para a gente entender. Opa, mas vamos ler as outras também. É, aqui está das AA, né? Deixa eu ver se eu consigo. Dá para ver aqui, assim dá, né? Quase. Então, toda a espessura da criatura real, até aqui está desaparecido. Ao contrário, aqui interpõe-se em contrapartida, né? Ao contrário, interpõe-se para o sujeito entre o gozo narcísico, aqui está narcisista, né? De sua imagem. Aqui, como eu falei, não tem o P0, né? F0, aliás. E a alienação aqui está nas A da fala, né? Diferente de espanhol que o Alfredo utilizou, que está da palavra, em que o ideal do eu, aqui onde o ideal do eu, assumiu o lugar do outro. Essa citação aqui, daí em espanhol, assim, a diferença que eu coloquei só porque o termo é parole, né? Então, vamos lá, o gozo narcisista de sua imagem, né, o fizeram. Este polo está no registro imaginário, ligado à imagem do corpo unificado no estádio do espelho. Aqui essa citação, ela está aqui para descrever essa condição, né? Olha, então a gente tinha falado, olha, que a partir da foraclusão do nome do pai, a gente vai ter dois furos, né? Um furo no simbólico e outro furo que vai estar no ternário imaginário, né? Que depois vai aparecer dessa maneira. E aqui tem o P0 e o Φ0.
E o trabalho aqui do Alfredo é falar o que que acontece, quais são os efeitos a partir desses dois furos, o que que vai acontecendo, né? O que que sai do lugar tal e aparece no lugar tal ou reaparece em outro lugar, né? Como é que eu volto aqui? Guia. E aqui para voltar na nota, ok. Então, o gozo narcisista de sua imagem. Então, o Φ0 está sendo chamado pelo Lacan, né? E o Alfredo sublinha isso, né? O gozo narcisista de sua imagem. Esse polo está no registro imaginário, ligado à imagem do corpo unificado do estádio do espelho, e, e a relação com o semelhante, a e a linha. O falo imaginário, Φ, é o terceiro termo que se articula à dupla imaginária, a e a linha. E é ele que o sujeito se identifica com seu ser de vivente. E aqui é um ponto importante a gente só sublinhar, porque o Alfredo vai continuar falando depois, né? O falo imaginário como o terceiro termo, né? Que traz a condição de terceiridade, tá? Em relação à dupla, e traz isso, né? Que faz com que ele se identifique com o seu ser de vivente. Isso na neurose, né? Isso no campo do intervalo. O problema é que a gente está vendo que, no caso das psicoses, vai ter um Φ0. E aí a gente vai ter um efeito. O que, que acontece com o seu ser de vivente? O que, que acontece com a identificação com o ser de vivente? A gente vai perceber que vai ser comprometido. E aí, no esquema aí, o significante fálico, Φ, ele é elidido. Então a gente vai ver que temos um abismo ali, um furo. No lugar do S sob o Φ, né, que está colocado, eu coloquei tanto, eu coloquei a dupla, né, Φzinho, quanto tanto Φ maiúsculo, porque primeiro que a gente vai ter ali a condição de estar pensando tanto no falo imaginário quanto no falo simbólico também, apesar de não estar escrito o falo simbólico, só imaginário, né? No lugar de S sobre φ, o esquema apresenta o φ0, né, o esquema I. Essa notação φ0 e sua posição no esquema apontam para uma dimensão do falo e do gozo imaginário real, mas sem a amarração e a limitação que a função simbólica do falo, operada pela metáfora paterna, lhe daria. Tá, então aqui, olha, a gente vai ter esse furo, vai ter um φ0, e ele está dizendo assim, ó, vamos ter um efeito, né? O Alfredo, bem no finalzinho do capítulo, vai falar bem pouco, mas vai falar dessa condição do gozo, o gozo que ele vai ficar sem uma delimitação, sem uma limitação, né? Tendo uma característica de infinito, né? De tendência a infinito, a infinitização. A ilusão do falo simbólico, que inscreve a vida, faz com que o fio mortal do imaginário tenda a se impor sobre o seu fio vital. Isso aqui também eu copiei exatamente, né, a citação, que faz com que essa seja uma das condições também, a partir da elisão do falo, né, no esquema aí. Então, se o falo daí a condição de vivente, agora vai ter uma outra condição, né, que é a troca do fio vital para o fio mortal, né? A presença de φ0 no esquema I, conectada ao gozo transexualista, pode ser entendida como uma manifestação desse gozo sem a mediação e a castração simbólica. Olha, essa parte aqui para mim assim eu acho muito interessante, né? Porque isso aqui é uma saída, né? De como que o Schreber
é uma das saídas do Schreber, né, que foi essa condição, esse gozo transexualista, né, que não vai ter em toda a psicose isso, né, e que eu acho que, assim, eu não acho, assim, fácil entender isso. O Alfredo tenta explicar isso, ele não avança tanto, né, por isso que, inclusive, a ideia é poder retomar depois o caso Schreber, né, para a gente entender isso um pouquinho melhor. E para entender isso um pouco melhor, só é possível, minimamente possível, entendendo essas mudanças na forma do esquema. Então, pode ser entendida como manifestação desse gozo, sem mediação e a castração simbólica, né? Sem a castração simbólica. Um gozo que, na ausência da função de limite do falo simbólico, tende ao ilimitado. Tá vendo que o tanto de coisa que eu escrevi eu já não lembrava mais. Então, na psicose ocorre a foraclusão, né? O verwerfen, do nome do pai. A foraclusão significa que esse significante fundamental jamais foi inscrito. Então, essa notação, o P0, está também implicando isso, né? Dizendo, olha aqui, nunca foi inscrito. P em A nunca foi escrito. No esquema I, em vez de P em A do esquema R, encontramos o P0. A notação P0 figura a ausência radical da função da lei entre os elementos. Então, é importante, assim, lembrar, fazer esse exercício de leitura. O que o P0 tá, é uma notação matemática, né, que o Lacan ele está tentando colocar, olha aqui, o P0, o que é isso, né? Que P em A foi foracuído, né? Essa é uma forma de ler. A outra forma de ler é a notação de que a inscrição nunca existiu. Tá? P em A nunca, não tem, né? É zero. Sem o nome do pai, o outro, A, não está devidamente fundado. Ele tende a se confundir com a mãe primordial, M, e perde sua relação com a ordem, A. O ideal I, que na citação tomou o lugar do outro, na psicose, na ausência do P, pode deixar de ser inscrito o não todo. A onipotência dos pensamentos que na neurose vela a castração do outro, na psicose pode se apresentar sem essa marca limitante. A alienação da palavra se torna uma identificação sem a mediação do outro. E aqui, quando eu coloco a alienação da palavra, lembrando que no francês, né, é parole, né? Então, em português, se a gente fosse ler, tá aqui a alienação da fala, tá? Mas eu fiz também uma notinha, até perguntei para a Gabriele primeiro para ela me explicar, e depois eu fui tentar pensar umas outras coisas para que está um pouquinho mais para frente. Então, a alienação da parole se torna uma identificação sem a mediação do outro, uma êxtase do ser em uma identificação ideal, a relação do sujeito com o outro, SA, tende a regredir a dialética imaginária A e a linha. Então, aqui, assim, é um exercício, né? É muito interessante esse exercício lógico que o Lacan fez para construir o esquema aí, né? Porque é uma sucessão de efeitos, né? Como que o Lacan vai pegar um caso e ele vai tentar construir isso, né? Então, olha aqui, né? Se a gente tem aqui no esquema aí essa anotação P0 e Φ0, está dizendo aqui, olha aqui, então, o nome do pai ele nunca foi inscrito aqui. A gente está falando aqui que também, a partir disso, tem uma elisão do falo.
né? E o que aparece depois disso é um efeito em cascata, né? São consequências disso. Daí ele está dizendo, olha, então, né, tem aí uma dificuldade, porque o outro, né, pegando essa nota que eu falei, o outro, ao não ser tá, não tem essa inscrição que poderia fazer essa distinção, já tem dificuldade, é uma dificuldade de se distinguir o outro primordial, né, daquele que da cadeia, né, da cadeia no sentido do campo simbólico. A gente tem um efeito também, olha, olha o que vem parar no lugar onde estaria o penhar. A gente tem o ideal do outro aqui, o ideal simbólico vem parar aqui, nesse lugar, né? Então a gente vai tendo vários efeitos, né? Um outro efeito que ele trouxe aqui, né, é que se antes aqui, né, vamos lembrar, a partir da elisão do falo, onde a gente tinha S e o Fi, o que a gente tem no lugar agora? A gente tem o I, né? E a gente está falando dessa identificação que, se aqui a gente diz do ideal do eu, a gente está falando do eu ideal, né? Como que eles vão ganhando muito mais, como que eu posso dizer, o lugar, né, eles ganham exatamente a lugar, isso, né, posição, né? E a dialética que antes era posta no percurso de Z, né, de S, saindo de S, passando de a linha até chegar em a gente não tem mais esse percurso, né? Ou não mais um percurso que fazia com que a dialética tivesse relacionada a S e A maiúsculo. E ela fica, então, a partir disso, resumida a dialética de A e A', né, que a gente está vendo aqui. Então, repare que onde é que está a realidade na psicose, né? Onde é que está delimitada a realidade? Se a realidade no campo do intervalo ou no esquema estava delimitado ao quadrângulo, que é constituído a partir da lógica de uma banda de Morbius, aqui a gente está vendo que a realidade ela é completamente, ela toma todo o esquema. Então, assim, se aquilo era taxado apenas naquele quadrângulo, o esquema todo agora é taxado, que é mais outro efeito da não inscrição, né, da falta. Então a gente tem, né, esse exercício que o Lacan fez a partir do caso Schreber, né, que é um exercício lógico, né? Então voltando aqui, eu acho que a gente leu isso tudo aqui. Foi? Cadê? Foi. É... Ah, tá. Aqui deixa eu ver onde é que eu preciso voltar. Tá. Outros pontos que eu fiz aqui a respeito, né? É, sobre essa citação, então, uma coisa que me chamou a atenção é nessa citação, e que para mim o Alfredo não trabalha o suficiente, pelo menos não trabalhou o suficiente para sanar minha dúvida, só com o texto, que foi, eu quis entender um pouquinho melhor o que é isso, por qual que é a importância, qual que é o sentido de toda a espessura da criatura real interpõe-se. E aí eu fui tentar pesquisar um pouco mais sobre isso, né? E essa é a próxima nota. Então aqui, ó, no esquema aí, a ausência da função limitante introduzida por ausência, né? Por isso que é P0, tá? Introduzida pela notação P0, leva à escavação de um abismo, né? No caso do P0 é um abismo. A gente tem o outro que é do φ0.
um vazio onde a terceiridade simbólica deveria operar. E ali, aonde deveria operar, o que acontece? Se torna pura carência do significante paterno e seus efeitos, manifestando a ausência do marco MIP-FI. Lembrando que é isso aqui, ó, né, que, vamos lá, voltar. Tá. MPI é exatamente isso aqui, ó. Cadê a imagem? Olha, M, I, P, né? Aliás, M, I, P, A e o falo, né? Que está aqui. Era exatamente esse percurso que o Lacan vai falar que sai da condição de morto para o vivo, né? É ali que se entra, né? Nessa condição a terceiridade. Então, voltando aqui de novo, espero que ela volte aqui, ó. Aqui. Então, é pura carência do significante paterno e seus efeitos manifestando a ausência do marco MIP e falo, né? Enfim. E aqui um pouquinho para que eu fui tentar entender melhor essa espessura da criatura real. Então, a espessura da criatura real, embora o sujeito psicótico seja um ser vivo, não se interpõe para enquadrar a realidade da mesma forma. Então, a gente está falando da realidade, né? Como eu tinha falado a respeito de como que o campo da realidade na psicose, a partir do esquema I, ele fica todo sobretaxado, né? O esquema I ilustra essa falta de enquadre. Em vez de ser delimitado por um quadrângulo, como no esquema R, o esquema I apresenta 4 extremos abertos, né? Assintótica e hiperbolicamente, indicando a ausência de limite e a tendência à infinitização da realidade. Então, o real não funciona como impossível nesse enquadramento, não funciona como possível nesse enquadramento. A perda do limite causada pela fora-oclusão do nome do pai leva ao desenodamento dos 3 regitos, simbólico, imaginário e real. Eles deixam de estar enodados e limitados entre si, o que explica a manifestação do que foi fora-ocluído do simbólico, diretamente do real, alucinação, ou do imaginário, significações delirantes. Eu não sei se a minha breve pesquisa no próprio texto do Alfredo ajuda, mas essa espessura da criatura real, porque onde é que está? Está aqui. Toda a espessura da criatura real interpõe-se. Quando eu li isso de primeira, assim, não estava, assim, não sei para vocês, pelo menos para mim, não ficou tão fácil de entender. E aí eu fui tentando caçar, né, de novo, porque sempre quando eu tenho uma dificuldade eu tento pensar de forma assim, eu falo, olha, parece que vamos tentar voltar a fita, rebobinar e existe relação, né, porque é um fio lógico isso aqui. Então, basicamente a gente tem que partir da fora-oclusão do homem e do pai, a gente vai achando a resposta do restante. Eu sempre estou fazendo isso, vou para frente, vou para trás, vou para frente, vou para trás, para frente, até achar. E aqui, para mim, agora lendo, me parece que é óbvio isso, né? Que está falando a respeito do campo da realidade. Né? Apesar de ele estar dizendo do real, dessa espessura, ele está falando a respeito de como que, então, toda a espessura da criatura real interpõe-se. Então, como que agora todo o campo da realidade ele não está mais delimitado pelo par MI maiúsculo e MI minúsculo. Né? Ele extravasa, né? Ele fica todo infinitizado. E me parece que é a explicação mais lógica que eu pude encontrar a partir dessa citação. Né? Então, assim, para o sujeito né, então, em contrapartida, para o sujeito, entre o gozo narcisista de sua imagem
Então, agora, no lugar de fizeram, a gente está falando que tem esse lugar, né, o gozo narcisista de sua imagem e a alienação da palavra entre o ideal do eu tomou o lugar de P0. Então, a gente tem, então, agora dois elementos fundamentais. Se a gente tinha antes o nome do pai operando e o falo na relação com o sujeito, fazendo com que o sujeito seja fora incluído no campo, na sua própria realidade, né? Já que isso é a lei da própria lógica significante, a gente tem dois lugares sendo ocupados, então, pelo gozo narcisista de sua imagem, no caso Schreber, né? E o ideal do eu. Então a gente tem, assim, esses dois polos como norte, para pensar também os efeitos. A outra coisa que eu anotei aqui para fazer de nota foi a respeito de parole, né? Que é em francês, tá? Então, o que eu acho interessante, tem uns conceitos, né, Gabriel, que eu acho que não deveriam ser traduzidos, pelo menos para mim. Eu acho que, por exemplo, parole, eu acho que é tão rico, já que é palavra, já que comporta tanto palavra e fala, que eu acho que eu não sei, eu acho que eu optaria por manter esse termo enquanto, inclusive, um termo psicanalítico, sabe, em vez de ficar traduzindo. Por que eu estou falando isso? Eu vou trazer a nota aqui, vocês pensem, o que vocês acham? Então, parole em francês pode ser traduzido para o português como palavra, fala ou palavra falada, dependendo do contexto. Eu trouxe três, eu pesquisei, né, assim, fala, faculdade ou ato de falar. Então, pode ser fala, faculdade ou ato de falar. Quando parole se refere à faculdade de falar, ao ato de produzir linguagem oral. E aqui eu já vou direto para a tradução. A fala é algo próprio do ser humano. Mas também pode ser discurso proferido, expressão verbal concreta, quando indica o que é dito, ou seja, uma palavra proferida ou discurso oral pode ser traduzido como fala ou palavra falada. Ele tomou a palavra por último. E o terceiro é palavra enquanto unidade de linguagem. Então, em certos contextos, especialmente mais literários ou filosóficos, pode ser também traduzido como palavra, embora o termo mais neutro para palavra em francês seja mot. Sua palavra era cheia de sabedoria. E aqui eu trouxe, né, em termos técnicos, né? Lacan, por exemplo, a gente vai ter a distinção, né? Então, a gente vai distinguir parole de langue, de língua, langage, de linguagem, e nesse contexto, parole costuma ser traduzido, aqui eu esqueci de colocar, como fala, faltou fala, pela Zahar. Então é interessante isso, assim, é um outro termo também muito rico, né, de possibilidade de tradução e de interpretação. E que na nossa língua, no caso do português, mas também no espanhol, não cabe isso. Você quer comentar alguma coisa, Gabriel, ou alguém? Não, eu acho bem interessante essa tua vontade de manter parole, assim, é interessante isso, é como se expressasse melhor, né, na parole do que palavra, né? E me veio também a ligação com logos, né? Também, que é outra questão aí difícil de tradução e que também pode ir para um discurso, né? Razão, enfim, pensei nisso também. Mas essa questão do humano também, né? Porque toda a questão da homonimia tem a ver justamente com a questão da fala, porque é na fala que som e sentido se causam a homonimia, né? É Uhum. interessante. Logos, inclusive, lugar também, né? É tantas possibilidades, né? Alexandre? Tem uma questão do Saussure, que a Parole ela vai estar em oposição à Lang, né? Que depois você vai fazer as conexões com
A Lang seria, você vai ter as estruturas, né? E você vai associar mais o conceito com Lang e a imagem acústica com, né, a parola em si, que é a propriedade do significante, né? Que depois o Lacan vai ter vai inverter. E realmente, assim, você traduzir por fala ou palavra, o parole, a gente vai ter uma perda da representação nisso, principalmente nessa frase, né? Eu não sei, agora não me recordo de onde, né? Mas acho que também não é, se você vai pegar os textos dos escritos, né? Não é à toa a expressão, né? Quando o Lacan usa o parole, né? Porque talvez ele está ligando como uma oposição à Lang, principalmente, né? Uhum. Eu acho que perde muito, assim, né? A gente, é, pelo menos eu acho que um dos efeitos, pelo menos para mim, eu não sei como é que vocês pensam isso, mas um dos efeitos para mim de eu me deter, assim, tô lendo um texto, né? E palavra, às vezes me passa muito batido a palavra, ou fala. Diferente se vem parolho enquanto que, opa, calma, isso aqui é um conceito, isso aqui eu preciso pensar um pouco melhor. Não é tão simples, né? Ou seja, me lembra, né? Eu até esses dias, foi hoje ou foi ontem, que eu nem se lembro mais, que eu perguntei uma da citação, ou seja, me lembra que eu tenho que não que não é só que o Lacan está falando, ele não está falando na minha língua. Esse que é, às vezes, a dificuldade, né, da gente. Eu acho que esse exercício de estar tá lendo Lacan, e a gente tem hora que esquece que ele não fala a nossa língua, né? Inclusive, em, em, em duas camadas, eu diria isso. Não fala na nossa língua, primeiro, no português, e que não fala na nossa língua no sentido de que a gente compreende ele, né? Que a gente precisa do exercício para tentar, né, tomar a palavra de novo nessa condição, né? E eu acho que alguns artifícios ajudam, né? Igual parole pode ser trabalhado como um conceito bem interessante, eu acho que no campo, sabe? E a E tradução tem a ver com esse exercício, né? Isso que é interessante da tradução. a tradução é esse exercício constante de estranhamento, né, com a língua. Calma lá, não estou entendendo o que você está falando, né? É basicamente isso. Calma, não é assim, né? E é um exercício, né? Porque mesmo traduzindo, a gente esquece que está traduzindo, né? Mesmo a gente esquece que fala, a gente esquece que traduz, a gente esquece, né? Isso. É, E sempre tem o resto, né? Porque nunca fecha, né? né? Nunca fecha. Uhum. Não, isso que é o mais bacana também, porque a gente nunca acha a palavra perfeita que dê conta, porque primeiro que ela é impossível, né? Assim, estruturalmente ela é impossível de existir. Só que a gente esquece disso, né? E às vezes gasta horas e horas. Claro, é um exercício, então, né? Enfim, por isso que o dispositivo de tradução é um bom dispositivo também para esse exercício, né? Pessoal, vou passar então agora para o Eu só item queria D. lembrar que acho que esse problema da parole, ele aparece, talvez, aí a Gabriele me esclareça, eu não sou muito especialista no assunto, nem entre os pós-modernos, como discurso ou discursividade, pegando simultaneamente o ato de produzir, um ato de fala, né, e o caráter de ser uma palavra falada. E eu acho que na tradição francesa, entretanto, tem o discours, que talvez tenha esse sentido que não é exatamente de parole, né, como discurso da servidão voluntária de Etienne Lavoisier, por exemplo, ou discurso do método do Descartes. Mas aí você me esclarece se é exagerado aproximar o discurso de parole. Não, eu não acho que tem bastante a ver, por isso que eu trouxe a questão do logos também, que também vai para o discurso. E acho que daí tem toda a questão dos discursos como a questão do laço social, né? A gente já vai ali um pouco, mas acho que tem a ver com parole, justamente.
Eu acho que sim, Gilberto, eu acho que vai por aí, né, e os 4 discursos, né, do Lacan, depois ali, inclusive, daquela discussão que ele teve com o Foucault, né, justamente, né, quem é o autor, pensar nessa questão do discurso, eu acho que é por aí também, eu vejo por aí também essa ligação. Falando em logos, entretanto, a gente chega lá no Aristóteles, nos gregos, em que discurso é palavra, como mo, só que ela não faz sentido sozinha, portanto, ela é articulada como discurso, só que o discurso, ele se dá no interior de uma linguagem que só faz sentido se for racionalmente articulada. Por isso que é tudo uma coisa só, o logos. Por seu turno, ele é uma espécie de réplica de uma perfeição que está inscrita no cosmos, na physis. E é o que há de divino no homem. Isso, e daí aí é o Aristóteles, né? É. Tentando fechar esse negócio do logos, né? É. Mas é interessante também que você trouxe a questão do logos, da questão do discurso, como essa coisa da performance também, né? Da poiesis, né? Dessa coisa da criação, do fazer, tem alguma coisa desse movimento. Tem uma palavra que a Bárbara Cassà usa, que é energeia, né? Que é essa questão aí da. Mas aí mas o Logos parece que ele tem, Gilberto, se eu não me engano, ele é de difícil tradução, justamente porque ele dá várias, né, possibilidades, inclusive razão, né? 4 possibilidades. Palavra, discurso, linguagem, razão, e sem separar. Ok. Sem ser, e eles não consideram isso de modo separado, como a gente separa. Isso. Nós abstraímos Isso. 4, e eles não. Não tem como abstrair. For palavra, discurso, linguagem, for linguagem racional. Senão não é nada. Isso. E aí a máxima lá, né, do Logos do Aristóteles, que é a coisa que se você não fala como eu, né, ou se você não tem o Logos, você não é nenhum homem, é uma planta, né? Sigamos. Vamos lá, então. Então, horizontalização da diagonal RSI. Força centrífuga, perda e sujeito planificado. Então, agora a gente se encaminha já ao final, né? Acho que a gente não vai concluir hoje, não, mas... como já foi dito anteriormente, na transformação do esquema R no esquema I, ocorre a perda do fechamento, que caracterizava o primeiro, né, no caso R, na medida em que sua estrutura é proposta como idêntica a um cross-cap, ou seja, uma superfície topológica fechada. Lembrando que o cross-cap, né, é um toro, né, assim, aliás, o quadrante da realidade é formado por um toro com um cross-cap em cima, né? A ideia seria essa. Um cross-cap, isso, O esquema I representa um plano, uma superfície aberta, ou como diz Lacan, aproveitando a homofonia do francês. Você quer ler isso aqui, Gabriela? Eu não sei ler isso aqui, não. Tenant les sujets pour anéantir, les laisse en panne ou en plein. Aí já é um alemão, né? Uhum. Tá, e aqui, traduzido, né, aqui tem a tradução disso aqui pela Zahar, e aí o Alfredo vai trabalhar, inclusive esse é um dos recortes que eu peguei para falar na minha mini jornada que vai ter em São Paulo, desses métodos do Alfredo, né, de trabalhar com a tradução, né, traduzindo o que ele acha que talvez faça mais sentido. Então, essa foi traduzida assim pela Zahar. Tomando o sujeito por aniquilado, deixa-o na miséria ou largado. Olha, e aqui o Alfredo vai trabalhar isso, né? Porque quando a gente começa, assim, se a gente pega só isso aqui, fica, assim, muito interessante, né, o trabalho do Alfredo nisso, assim, da fineza que ele tem a respeito disso. Ó. Ele pega uma citação para tentar explicar, assim, algo que ele já vem trabalhando muito. É muito interessante isso. Né? Então aqui ele vai falar, ó, na realidade seria mais correta. E aqui eu até discordo um pouco do termo correto aqui
do Alfredo. Eu acho que poderia, assim, na realidade, seria mais interessante a seguinte tradução. Porque correto aqui, de fato, não cabe isso. É um pouco complicado dizer que tem uma tradução mais correta que a outra. Vocês vão ver, inclusive, que ele mesmo, a coisa fica estranha se usar correto. Mas a gente vai seguir com esse correto porque foi ele que pensou assim. Considerando o sujeito como atordoado, então aqui, ó, aniquilado por atordoado, deixa-o decomposto. Antes era deixa-o na miséria ou largado, em pano, planificado e plantado. Aqui o Alfredo faz escolha de 3 palavras: atordoado, decomposto, planificado e plantado, que tem tudo a ver muito mais com a teoria do que a tradução, nesse sentido. É uma escolha para dar conta da teoria, mas obviamente ele faz toda a articulação com a tradução para isso, né? Então aqui, o sujeito e a sua realidade, ao perderem fechamento, então reparem que a escolha dele, vamos trocar essas palavras, que pode até fazer sentido em francês, mas faz muito mais sentido para a teoria, a partir da ideia de que eu estou querendo trabalhar com topologia. É isso que está dizendo sobre. Vamos escolher isso. Ó, a gente vai pensar no esquema I enquanto uma superfície, e a gente vai usar atordoado, porque tem a ver com a questão da psicose, né? Então, o sujeito e sua realidade, ao perderem o fechamento, adquirem a forma de um plano aberto. Então, está falando em relação ao esquema R e o esquema I, que perde, portanto, tanto seu interior quanto sua privacidade. Assim é como pode penetrar nele sem o consentimento do sujeito psicótico. E aqui eu faço só uma adendo aqui para quem quiser dar uma lidinha sobre algo que a Flávia vem trabalhando, que é a invasão de outra idade, tem tudo a ver com isso, tá? Assim como também podem escapar ou se perder elementos de seu interior, sem que o sujeito possa fazer nada para impedir. Tá? E aí, daí a gente vai vendo, ó, ele trazendo essas explicações, a escolha das palavras dele, de fato, vai fazendo mais sentido, é mais interessante. Então, assim, é o Alfredo pegando uma citação pequena, né, bem pequenina do Lacan, e falando, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais sofisticado. E eu posso fazer isso traduzindo, porque em francês eu não posso fazer isso. Deixa eu fazer isso com a língua, então, para explicar uma teoria, né? Então, a planificação do esquema se coordena com a horizontalização das letras correspondentes aos 3 registros, I, R, S, que no esquema R constituem uma diagonal, fazendo com que o I e S se localizem fora dele, ou nos furos, o que R como a realidade cubra tudo. E aqui agora ele vai começar, olha, a trabalhar, é bem legal isso aqui. Por sua vez, cada um dos termos da dupla de parceiros imaginários é centrifugado. Esse processo de centrifugação, vocês lembram o que é movimento centrífugo, né? É da física, tá? O centrífugo é de dentro para fora, basicamente, né? E o centrípeto é de fora para dentro, tem esse efeito. E além disso, a gente vai ter a direção da rotação também. Depois vocês colocam no Google, é bem simplesinho, dá até para... na física explica o carro girando e tal, tá? Então, esse processo de centrifugação, que no texto de referência Lacan denominou de dissolução imaginária, é efeito do aplanamento, que não implica apenas a perda do fechamento, mas também a perda da semitorção da banda. Então aqui, olha, o que acontece? Ele está dizendo assim, vão ter 2 furos aqui, a gente vai perder o P em A e o S e o Φ, consequentemente a gente vai perder a realidade constituída como um quadrângulo formado como uma banda, né?
e vai ter um efeito, então, agora nessa superfície, né? Então, o primeiro efeito é efeito de aplanamento, que não implica apenas a perda do fechamento, mas também a perda da semitorção aqui da realidade. Como já foi denominado mais acima, a distorção, né? A distorção da banda. Né? Que é muito interessante essa brincadeira, né? De repente, essa banda aqui, ela tem uma semitorção, vai ser distorcida, né? A figura é distorcida e distorcida também. É desfeita a semitorção. Porque, para quem não tem conhecimento, a banda de Möbius, para existir, ela precisa de uma semitorção. Se você der uma torção inteira, ela não tem efeito de banda de Möbius. A quantidade de semitorções vai também ter efeito na forma, tá? Na figura topológica. Então aqui ele está mostrando, olha, né? De repente, então, o I estava aqui, lembra? Né? O I estava aqui, ele vem parar aqui. Né? O M ele continua no mesmo lugar. Né? O φ, então o P em A que estaria aqui, ele vai ganhar, vai ser um furo, vai virar né, a notação de falta do P. Né? E aqui é a mesma coisa, a notação de falta de φ, ou da elisão do falo. Então vamos lá. Né? A perda do fechamento e a horizontalização de IRS se articula com os efeitos de uma força centrífuga correspondente à modalidade de falta, que mais acima foi distinguido como perda. O real como impossível não está inscrito mais. O simbólico e o imaginário, então assim, não está inscrito mais quando é na relação com R, né? Porque na verdade no esquema aí ele nunca foi inscrito, tá? Então, isso que é uma coisa importante. Não é que tinha e depois não tem mais. Não, nunca teve. Não foi. Tá? O simbólico e o imaginário, não incluídos na realidade M e MI, né? Lembrando aqui, ó, M, aqui tinha, né? MI, né? MI. De repente, ó, sumiu. Então, a realidade agora é que o M maiúsculo e minúsculo, para compor a realidade na neurose, ela precisava dessas duplas. Agora ela se perde. O que acontece? Onde é que o I estava? Né? A gente tinha um M maiúsculo aqui e o I aqui, né, maiúsculo, que continha o campo da realidade. A realidade era importante nessa condição porque ela estava delimitada. Agora, olha o que acontece. O I está aqui, ele se estende até aqui. Ó. Faz com que a realidade também assim, ela seja levada para o outro canto. Para qual canto? Olha que interessante isso aqui. É muito interessante. O Lacan, essa sacada do Lacan. Porque a realidade ela estava contida aqui dentro. De repente, dois elementos da realidade são levados para o furo. Olha, quais são? O I que estava aqui, ele vai entrar no lugar do furo, do P. E o outro, né? Se a gente tinha então a gente tinha um M, o I aqui, a gente tinha o Izinho aqui também. E o M minúsculo aqui. E ele é levado, o Izinho, para o outro furo, fazendo com que a realidade seja toda expandida para toda a superfície. Né? Por isso que ele está dizendo que o MI e MI agora são abertos, né? Porque o I maiúsculo foi levado para esse furo e o I minúsculo para esse outro, que é exatamente aonde tem as assíntotas, né? A tendência ao infinito. Então a realidade agora ela não dispõe mais da condição do impossível. Ela está infinitizada, né? É muito interessante esse efeito. Né? E aí tem todo, agora eu ficava aqui, agora ele é todo taxado. Né? Pessoal, já deu a nossa hora, então depois a gente retoma de novo esse parágrafo, porque agora são apenas efeitos lógicos dos furos.
porque ele vai lendo e vai explicando um pouco a escolha de tradução dele para fazer mais sentido a teoria, né? Pessoal, é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Melhoras. Repousa, bastante água. Tá? Sei lá o que tem que fazer. Obrigado. Espero que até semana que vem. Shiatsu. Sei lá. Não tem nem o que dizer. Não, se eu pudesse só ficava deitado dormindo, assim. Só que nem deitado alivia, então isso que é ruim, né? Você já experimentou magnésio? Magnésio que dá uma relaxada nas articulações e tal? Pensei nisso, né? Porque se a dor é articular, né? Magnésio é uma coisa que ajuda. Parece que raios gama funcionou com o Hulk. Eu acho que o magnésio é mais fácil. É mais fácil. Pessoal, obrigado, Bom, então. E a gente se fala, imagina. então, na semana que vem, tá? Tchau, Até tchau. semana que vem. Tchau, tchau.